da palavra, formulamos o pensamento. E nos perguntamos o que vem a ser o pensamento. Algo que todos nós temos, que sabemos de antemão que é um atributo do Espírito. O Espírito que é o ser pensante. Mas o que é o pensamento? Pensamento é energia. E pensamento, antes de tudo, é o quê? É uma energia com características físicas, químicas e eletromagnéticas. Quando nós pensamos, imediatamente formulamos uma imagem daquilo que pensamos naquele momento. As imagens, elas são feitas e ficam bailando em torno de nós. Por isso que muitas vezes os espíritos nos localizam, porque está tudo registrado no nosso campo mental. E pensamento, como eu disse, é energia e é matéria. E pensamento, cheiro, tem cor, tem volume, tem forma. Então, toda vez que estamos mergulhados nos nossos pensamentos, estamos projetando ideias. E dessa maneira é que muitas vezes emitimos as vibrações, as projeções, que sintonizamos com os espíritos que pensam da mesma forma que nós. É aí que se dá a sintonia entre nós, os encarnados e os desencarnados. Mas a gente fala, mas de onde vem essa energia? Precisamos compreender o princípio de tudo. O princípio de tudo que está no universo não é Deus? Não é Deus que criou tudo? Tudo emana de Deus? De Deus. Emana-se então o fluido universal, que é o fluido que envolve todo o universo. Depois, há variações para o fluido cósmico universal. Cósmico já vem do quê? Dos planetas. E depois, com a característica de cada planeta, temos cada planeta a sua energia, o seu fluido próprio, né? E a nossa energia é o fluido vital, que foi uma variação disso tudo. E então a gente se pergunta, então a energia principal vem de Deus. O fluido universal, ele é o instrumento que leva o pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo disse, nós estamos mergulhados em Deus. Por quê? Nós estamos envolvidos nos fluidos vindos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos parte de Deus em nós. E cada vez que nós pensamos, cada vez que nós vibramos, nós temos o contato de emitir, através do impulso da vontade, um sinal para Deus. Esse é o pensamento. Então, os espíritos falam assim, para a gente tomar cuidado com o padrão do nosso pensamento. O que nós estamos pensando ultimamente? São pensamentos bons, pensamentos positivos, que elevam a nossa autoestima, a nossa vontade de viver? Ou estamos adotando uma outra linha de pensamento que nos deixa triste, com raiva, aborrecido, depressivo? Qual a linha de pensamento que nós estamos adotando para a nossa vida? Hoje em dia, a ciência estuda a fundo o pensamento e sabe do poder da ação do pensamento na nossa vida. Então, a gente se pergunta, e o que eu estou fazendo dessa riqueza que Deus me deu? Desse atributo que eu tenho, que é o ato de pensar? Estou trabalhando bem as minhas ideias? Eu tiro um momento do meu dia para meditar? Para eu refletir a respeito da vida, a respeito dos problemas e dali buscar soluções para me fortalecer? Ou eu apenas adotei a postura de quem usa o pensamento apenas para pensar coisas ruins, negativas, deixar a gente cada vez mais depressivo? Como é que a gente está fazendo com essa riqueza? Então a gente tem que lembrar que nós temos tendências. Nós, espíritos encarnados, trazemos toda uma história, toda a nossa vida, muitas vezes vai em nossos pensamentos. Então as tendências naturalmente brotam, mas aí a gente tem a razão, a gente tem a consciência que nos alerta. Opa, você está indo para um caminho perigoso. Vamos começar a trabalhar ideias salutares, ideias melhores. E aí a gente vai compreender que existem vários recursos na nossa vida.
Quando a gente fala da prece, o que é a prece? A prece não é o ato de nos ligarmos a Deus? De entrar nesse estado em que Paulo falava? Nós estamos mergulhados em Deus? Então, através da prece, nos ligamos e com o impulso da nossa vontade, a gente pode rogar a Deus, aos espíritos amigos, aos nossos benfeitores, que nos socorram em pensamento para melhorar a nossa ação do dia a dia. E aí a gente encontra no centro espírita algo muito precioso, que é a doação desse fluido vital, que é o passe. O passe está direcionado à prece. Porque quando a gente fala com Deus e pede por um terceiro, nós estamos fazendo o quê? Fazendo uma prece, rogando aquele companheiro que está ali, para que ele receba do alto as melhores energias. Aí a gente fala assim, mas por que algumas pessoas têm mais essa vitalidade, essa vontade de viver do que outra? E a gente foi buscar no Livro dos Espíritos, na questão 70, ela fala que algumas criaturas reencarnam com muito fluido vital e outras nem tanto. E aí a gente fala, mas por que uns têm tanto, tá aquela vitalidade? Parece que quando acorda já está naquele pique total e vai dormir à noite com um pique ainda maior. Enquanto outros fazem um exercício físico e já se cansa. Aquele que não aguenta muito dormir tarde, que precisa ter uma vida mais sossegada, vai ter menos fluido vital, né? E aí o Livro dos Espíritos fala que não existe uma explicação, mas é dado de acordo com as provações que irá passar pela Terra. Por isso que algumas criaturas exalam vitalidade e outras só têm aquelas necessárias para a sua vida. Imaginaria se todos nós fossemos ligados no 220? Não daria certo, né? Ia ser um bando de gente hiperativa e aí ia gastar muita energia. Então tem alguns que são mais tranquilos, mais calmos, tem outros que têm mais agilidade, mais vida em abundância, né? Mas é necessário entender que tudo isso vem de Deus. E essas energias devem ser usadas da melhor maneira possível. Por isso que Jesus tanto nos alertou, vigiai e orai. O que é o vigiar? É manter o nosso pensamento em Deus, é manter essa vigília constante. Do que eu estou fazendo da minha vida? Como estão os meus pensamentos? Será que o meu pensamento é uma prece contínua? Vocês já imaginaram se a gente conseguisse, ao levantar, manter-se o dia inteiro com o pensamento positivo, o pensamento ligado em Deus? Seria uma vida de prece, né? É o vigiar que Jesus diz, vigiai e orai. Então, muitas vezes a gente vem para o centro espírita e tem o mérito de estar recebendo um pouco do fluido vital através do passe, através da oração que foi feita por nós. E aí, o que acontece com as nossas células? As nossas células, vou desenhar aqui porque esse desenho não vai dar para apagar. Essa é uma célula. As nossas células, elas têm vitalidades, que são o quê? As energias que as envolvem, mantendo com vitalidade. Então são a vida. E quando a gente vem para o centro espírita, ou quando a gente faz uma prece, a gente faz o quê? Acumula energias positivas em volta das nossas células, mantendo-as sempre saudável. Mas, pelo contrário, se quando você vem ao centro espírita, toma um passe e logo em seguida começa a maldizer a vida, a reclamar, a brigar, o que acontece? Você vai consumindo a tua energia vital, você vai se desgastando e as células sentem, elas vão perdendo parte da vitalidade e aí elas ficam sem essa barreira protetora que é a energia que envolve. Facilmente uma célula doente pode se multiplicar, trazendo para junto da célula boa uma célula ruim, transformando em doença. Aí André Luiz fala assim, que o nosso pensamento ele é tão poderoso que nós podemos tornar nossas células enfermiças através do pensamento enfermiço. Então, quando a gente começa a ter ódio, rancor, maldizer as pessoas, ser aquela pessoa pessimista, nós estamos descarregando energias negativas no nosso corpo. Aí as nossas células vão perdendo o quê? A capacidade da vitalização, de ficar bem, elas vão se desgastando e as doenças podem se proliferando.
Então, o nosso pensamento, ele vai gerar fisiologia ou patologia, que é o quê? A saúde ou a doença. Mas isso é o Espiritismo que diz? Diz, mas a ciência comprova. Por quê? Existe hoje vários cientistas, um chamado Bruce Lipton, ele é considerado o cientista da nova biologia. Ele fala que existe um comando exterior que modifica as células e que a nossa célula está ligada célula a célula